Amém. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, estamos na Tua casa, Senhor, pedindo, orando, clamando, Senhor, e rememorando, lembrando, Senhor, da Tua vinda, Senhor, da Tua chegada a este mundo, Senhor, onde o Senhor veio para viver como nós, para andar como nós andamos, Senhor, sofrer aquilo que nós sofremos, porém sem pecado, Senhor, e através do sacrifício de Jesus Cristo, nós podemos ter salvação plena, Senhor. Obrigado porque o Senhor veio, o Senhor Jesus nos alcançou, falou linguagem de homem, falou, sentiu, abraçou, foi insultado também, Senhor, mas tudo suportou e tudo viveu, para que hoje nós pudéssemos ter essa vida eterna, Senhor, que é só em Jesus que podemos ter. Pai, nós agradecemos pela Tua redenção, agradecemos porque o Senhor nos escolheu, Senhor, antes da criação, Senhor, já tinha a nossa vida em Suas mãos. E, Senhor, obrigado por todas as Tuas bênçãos, Pai. Em nome de Jesus eu oro, agradeço e peço pelo culto dessa noite, Senhor.
Em nome de Jesus, amém. Bom da música é que a gente aprende, se diverte, louva, canta, põe para fora a alegria que a gente tem pela existência, pela felicidade que o Senhor nos dá. Então, músicas assim nos ajuda a colocar um sorriso no rosto, um gingado no pé, né? E explorar todos os estilos musicais. Só podem comer na de avião.
Amém, amém. Convido o pastor Ismael, passo a palavra para ele nesse momento, nós podemos nos assentar. Boa noite a todos. Está com som? Estranho. Boa noite. Que alegria, hein? Alegria ver os irmãos presentes. Hoje é o nosso culto de encerramento do ano e também a comemoração do nosso Natal, né? Como tradicionalmente fazemos há muito tempo. Feliz de ver aqui o pastor Brasil, a irmã Irene, que são responsáveis pelo fato de eu estar aqui, né? Porque a irmã Irene era minha professora quando eu era desse tamanhozinho. Pastor Brasil, a família do Simar, né? Que alegria tê-los aqui conosco. Todos os irmãos, né? O Nestor sempre conosco aqui, motivo de bastante alegria, né? Hoje a mensagem de Natal, ela será cantada, será cantada. Nós vamos ouvir e sentir e receber a palavra do Senhor no nosso coração, através das músicas, né? Através dos louvores. Daqui a pouco teremos a cantata, mas não poderíamos deixar de ler um texto da palavra de Deus e meditarmos alguns minutos. Hoje o sermão vai ser bem curto, né? Vai ser apenas 1h45. Estou brincando. Nós vamos então abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Dar um tempo para que todos possam encontrar, né? Isaías, capítulo 53. Onde o profeta, ele diz, a partir do versículo 2. Convido os irmãos a se colocarem em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Aqueles que puderem, quem não puder, pode ficar assentado, não tem problema. Porque a reverência não está na posição do corpo, mas na posição do sentimento do coração.
Isaías 53, a partir do versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como de um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Vamos orar. Senhor, dependemos agora totalmente de Ti, Senhor, da unção do Teu Espírito, da iluminação do Teu Espírito, tanto para proclamarmos a Tua palavra, quanto para recebermos a Tua palavra. Pedimos neste momento que o Teu Espírito opere, Senhor, no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. O texto lido começa dizendo, porque ele foi subindo como renovo, né? Talvez alguém não saiba o que é um renovo. Um renovo é um raminho, é um ramo novo, renovo, sabe? Quando uma árvore está seca, todavia ali brota uma folhinha, é um raminho. E quando se fala de Jesus no Antigo Testamento, e aqui no profeta Isaías, 750 anos antes de Cristo, já falando do nascimento e depois, né, da paixão também de Cristo, a palavra que é usada comumente no Velho Testamento é a palavra renovo, é a palavra raiz numa terra árida, numa terra seca, porque o mundo estava seco, o mundo estava sem vida. Quando a gente vê no deserto um raminho verde, é porque naquele lugar tem água, é porque a luz agiu ali e fez brotar aquele raminho, né? E quando fala de Jesus, fala que ele é um renovo numa terra sedenta, né? Porque todos nós andávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor, nós vivíamos longe dos caminhos do Senhor, a humanidade caiu, a humanidade pecou, e esse pecado trouxe consequências sobre a humanidade. Na história dos homens, desde Adão até os dias de hoje, não teve um dia no mundo que não houvesse guerra, todos os dias. E quando a gente estuda história, basicamente nós estudamos a história das guerras, né? Agora mesmo, se a gente parar para pensar quantas guerras, né, pelo mundo afora, e nunca cessou, porque o homem, quando afastou-se de Deus, ele tornou-se afetado pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, pelo seu pecado, e essa terra ficou sem esperança. Mas a profecia do renovo, que viria da raiz de Davi, da família de Davi, alguém que seria o Redentor, o libertador, libertador do indivíduo, libertador da família, libertador da sociedade, libertador do mundo. Foi prometido. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho
nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para redimir todos aqueles que estavam debaixo da lei. Porque pela lei e pelas obras, nenhuma carne seria justificada. Eu gosto dessa expressão, desse raminho que nasce numa terra deserta, porque é quando não tem nada e de repente se vê um raminho, sabe? É muito difícil nós, homens, observarmos coisas pequenas e entendermos a dimensão daquela coisa aparentemente pequena. Tem uma poetisa que é a minha predileta, que os irmãos devem já ter lido, ouvido falar, que é a Cora Coralina, né? E a Cora Coralina, ela tem poesias do período das memórias dela, né? Ela tinha, né, já é falecida, morreu em 85, né, 1985, mas ela andava pelos becos de Goiás, tá? E ela escreve sobre cada detalhe que na sua juventude, na sua infância, na sua adolescência, ela via naqueles becos úmidos, tortos de Goiás, da Goiás antiga, da Cidade Velha. E Cora Coralina tem uma poesia dela, eu vou ler um pedacinho que está aqui, quando ela diz assim: amo a avenca delicada que renasce na frincha de teus muros empenados, e a plantinha desvalida de caule mole que se defende, viceja e floresce no agasalho da tua sombra úmida e calada. Então, aqui ela está falando da frinja, isto é, do buraquinho do muro, da onde brota uma folhinha, e ela faz uma poesia, e naquela poesia ela percebe que há esperança para a própria vida sofrida dela, né? Eu fico vendo a Cora Coralina e acho que ela é que nem aquela folhinha também, pequenininha, que todo mundo passa e não percebe, mas que ela passou e percebeu, né? E ela também, porque sabe com quantos anos que ela publicou seu primeiro livro? Com 75 anos. 75 anos, né? Tem gente que tem muito menos e já está desanimado da vida, né? Com 75 anos ela publica o seu livro, falando sobre os becos de Goiás. E depois, há uma segunda edição, depois de 10 anos dela, já estava com 85 anos, né? Minha mãe tem 87. Nessa segunda edição do livro de Cora Coralina, ela era uma ilustre desconhecida, uma das maiores poetas, não se fala hoje em dia mais poetisa, né? Uma das maiores poetas do Brasil, desconhecida aos 85 anos, até que o seu livro cai nas mãos do Carlos Drummond de Andrade. Ele fica apaixonado, ele manda uma carta para ela, e daí ela começa a ser lida e percebida, e daí o que acontece é que editoras se interessam, e ela se torna um fenômeno aos 87 anos de idade. Isto é, ela que fala daquele renovo, daquela plantinha na fresta de um muro torto e úmido. Ela não sabe que ela mesma é esse renovo, que aos 75, depois 85, depois 87, nasce para todo o Brasil, né? Eu não posso deixar de fazer uma analogia quando a Bíblia fala do renovo celeste que passa despercebido à humanidade, porque Jesus veio como um renovo, né? Isto é, na frinja
ela gosta de falar, ela usa essa expressão, né, da frincha, que seria o buraquinho do muro, né, mas na frincha da história nasce Jesus como uma plantinha ignorada, nasce numa estrebaria, nasce em Belém, uma cidadezinha muito pequena, insignificante, de uma família pobre. Ele é perseguido, já criança tem que fugir para o Egito com seus pais, e ele vai para o Egito e fica lá até a morte daqueles que queriam matá-lo. Depois ele volta e ele tem que ouvir tantas coisas, né? Uma das coisas que ele ouviu é que ele era um bastardo, né? Outra coisa, ele é filho de uma mãe solteira. Outra coisa que ele ouviu, ele é um endemoniado, porque ele expulsa demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios, desprezado. Até um dia ser levado à cruz, que era símbolo de maldição. Na frincha da história, um raminho que ninguém daria valor, mas que tornou-se o Redentor de toda a humanidade, de todo aquele que consegue enxergar, de todo aquele que crê. Sabe, quando se usa essa figura do renovo, há uma intenção na Bíblia. A primeira intenção que eu gostaria de falar para os irmãos é de nos dar uma lição de humildade, sabe? Quando se fala de um renovo, a gente pensa logo em algo pequeno, que nasce pequeno, mas que tem em si todo o potencial do desabrochar e tornar-se uma árvore frondosa, né? Essa lição de humildade, muitas vezes nós olhamos coisas simples e nós não percebemos a grandiosidade e o potencial que está ali naquelas células e na capacidade daquilo tornar-se algo grandioso, né? Então é importante para nós termos a humildade e valorizarmos aquilo que é pequeno, aquilo que é humilde, aquilo que é simples, sabendo que quando o rio da vida toca, quando a luz do mundo toca, quando os elementos Deus coloca para que dê a possibilidade do crescimento, não existe nada que segura o desenvolvimento. A segunda coisa que nós aprendemos, irmãos, com o fato de Jesus entrar na história dessa forma, sem ser percebido ou valorizado, mas tornar-se o Salvador da humanidade, o renovo que Deus havia profetizado, é para nos dar uma lição de esperança. Tá? Há esperança. Jó, ele foi um homem que ele perdeu tudo, sabe? Ele perdeu suas propriedades, ele perdeu a sua família, ele perdeu seus amigos. Hoje em dia se fala muito da paciência de Jó, né? E Jó, ele passando por todas as lutas e dificuldades que um homem pode passar, ele manteve a sua fidelidade a Deus. Mas no livro de Jó, no capítulo 14, tem uma palavra que é muito impactante, que nós inclusive cantamos de vez em quando, né? Jó, no auge do seu sofrimento, no auge da sua dor, ele se sente como uma flor seca. Mas logo em seguida ele diz no versículo 7, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará,
e dará ramos como a planta. Olha que coisa bonita, né? Jó dizendo assim, olha, minha vida está seca, mas se há esperança para a árvore, que mesmo ela, se ela for cortada, ainda poderá brotar nela um renovo. E ao cheiro das águas, ela se desenvolver, também há esperança para mim. E nós sabemos que Jó, ele foi restaurado. Deus mesmo falou com ele, né? Um dia Deus aparece num redemoinho, né? Depois de Jó falar um monte de coisas, os amigos falaram um monte de coisas, e Deus fala para Jó, onde estavas tu? Quando eu lançava os fundamentos da terra e todos os anjos juntos louvavam e adoravam alegremente. Onde você estava? Agora, eu é que pergunto, e você me responde. E Jó não tinha resposta. Até que num dado momento, Jó só diz uma coisa, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ele teve um relacionamento real. E ali foi o renovo de Jó. E sua restauração. Jesus, ele nos deixa o exemplo, então, sendo ele o renovo da terra árida, de que nós devemos ser humildes e valorizar as pequenas coisas. Que nós devemos ter esperança e também que nós devemos ter, numa época de Natal, solidariedade, né? Porque a gente passa por aí, pelas praças, pelas ruas, e vê aqueles senhores com cara de pergaminho, cansados e sujos de trabalhar, cara manchada de concreto, né? Muitas vezes sem esperança, sentados, comendo uma marmita gelada, ou vemos aquela senhora também nos becos da vida, com os seios flácidos, amamentando uma criança, que demonstra um desejo ardente de viver como uma plantinha, que falou a Cora Coralina, e nós passamos de largo. Mas nós deveríamos ver na frincha da sociedade, naquela pessoa, um raminho, que se nós tivermos solidariedade, nós poderíamos transformar aquela vida com a mensagem de Jesus, com a mensagem do Evangelho, com a palavra de Deus. Hoje no Natal, que lembramos que Jesus veio a este mundo para salvar, eu queria deixar isso, que você lembrasse que Jesus foi chamado de raminho, um ramo novo, numa terra seca. Que nós mesmos somos o resultado da sua obra. E nascemos muito pequenos, mas cheios da graça de Deus. E que o nosso irmão precisa que nós atentamos a ele para abençoá-lo, regá-lo com a palavra. Existem pessoas que estão ansiosas por um abraço, por uma palavra afável, por uma demonstração de amor. E é o nosso papel como igreja, né, como povo de Deus. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz,
e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Essa é a nossa função. Transmitirmos o rio da vida para essas pessoas. Amém? Tem coisa melhor que, quando for cantar a palavra de Deus, cantar Bíblia. Nós temos algumas versões de textos bíblicos cantados e entoados das mais diversas formas, e nós tentamos sempre manter uma mensagem com poesia, com uma bela harmonia, mas também com a profecia das Escrituras. E nossa vida ela é pautada nessas Escrituras, nesse relacionamento com Deus, onde Deus se apresenta.
Emanuel é um nome possível de Deus. Ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Esse menino que nasceu é Jesus Cristo, Deus. E Deus, Ele veio para esse mundo para se comunicar conosco, com voz humana. Nós cantamos o rosto de Cristo, as feições de tristeza, de dor, de alegria, de contentamento, de surpresa, de diversas maneiras que Deus se comunicou conosco e que estão registradas nas Escrituras. Nós vamos cantar e celebrar o Natal com a palavra de Deus sendo entoada. Santo,
As almas vivem
esperança em clara aurora, nova luz se ergueu. Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, Natal, Natal, nasceu o vosso Rei. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Os corações alegres nos curvamos aqui no berço de Cristo Jesus. Os magos também do Oriente chegam, guiados por uma estrela de luz. O grande rei nascido pobremente, eterno amigo, vai se revelar. Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, Natal, Natal, nasceu o Rei dos Reis. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, Natal, Natal, nasceu o vosso Rei. Pequena vila de Belém, repousa em teu domínio, enquanto os anjos lá no céu estão a refugir. Porém nas tuas trevas expande eterna luz, incomparável divinal, nasceu o bom Jesus. Da Virgem Mãe nasceu Jesus, os anjos vai a Deus, louvor aos homens proclamai, as novas lá dos céus, estrelas matutinas em vosso resplendor, vibrando os ares publicai de Deus eterno amor.
sereno e muito humilde, vem ele ao mundo assim, trazendo a todos redenção, mostrando amor sem fim, trazendo a todos redenção, mostrando amor sem fim. Todo dia é Natal.
sei por onde vou. Ai, Jesus, hoje sou tão feliz, enfim, pois tua vida me ensinou o amor desfaz meus sabores e é sempre vencedor. Cordeiro de Deus, estrela da manhã, luz do mundo, água e pão da vida, leva o pranto e a dor, toda lágrima secará com seu amor. Cordeiro de Deus, estrela da manhã, luz do mundo, água e pão da vida, leva o pranto e a dor, toda lágrima secará com seu amor. Venham todos celebrar, venham cantar a alegria do louvor. Todo joelho dobrará pra confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Laia, 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 Minhas crianças cresceram, né? E olha só. E multiplicaram também, né? Isso é muito bom, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso tem um motivo que é falar do amor de Deus, né? Do amor do nosso Senhor. Tem um texto na Bíblia que fala o que significa esse amor, que está em 1 aos Coríntios, no capítulo 13. A minha voz está indo para o espaço, desculpem, tá? Eu quero convidar, você me ajuda? Eu vou pedir para a Rebeca fazer a leitura para mim desse texto. Ainda que eu falasse a língua. Tá. 13, tá? Até qual? Só esse? Sem amor nada seria. Até aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Obrigado. Que a bênção, que a graça do Senhor esteja sobre todos. Nós vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor, te louvamos por este momento tão precioso, ó Deus, na tua presença. Te louvamos pelo grupo de louvor, pelos louvores apresentados, com a única intenção de exaltar, de glorificar o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque é o teu Espírito que comanda todas essas coisas. Te louvamos por esse momento bonito, Senhor, deste pedido de casamento. Nós te exaltamos e glorificamos e abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus, este propósito e colocamos diante do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelas palavras de amor que foram ditas, ó Deus, pela nossa irmã. Glorificamos o teu nome por tudo isso, Senhor, e queremos neste momento consagrar tudo a ti, diante do teu trono. Queremos te louvar também pelo lanche que faremos agora, ó Deus, que a comunhão seja aquela comunhão gostosa do teu povo, ó Deus, com a tua presença aqui nesse lugar.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Dê um abraço no seu irmão ao lado e Deus abençoe a todos.